Bento Milagroso, o curandeiro de Beberibe. Bento o Milagroso. Durante o período de 1912, foram registrados grandes acontecimentos no povoado de Beberibe em Pernambuco. Bento José da Veiga, o Bento Milagroso, nasceu em 1870, em Goiânia, Pernambuco. Em 1892, veio morar em um casebre na estrada de Caixa d'Água, era analfabeto, adepto do espiritismo, disse ter passado 7 anos no Amazonas e aprendido com os índios a técnica de encarnar os espíritos dos caboclos indígenas e ter descoberto uma fonte de água milagrosa no rio Beberibe, capaz de curar qualquer tipo de doenças e mazelas. Bem perto de Beberibe, no bairro de Dois Unidos, fica a empresa Águas Minerais Santa Clara S.A. Lá existem em plena reserva ecológica da Mata de Dois Unidos, 2 nascentes e 3 poços profundos onde são captadas toda a água mineral produzida pela empresa. As nascentes são conhecidas por Padre Lamego e Santa Clara, já os poços foram batizados de Frei Damião, Seu Zeca e Bento Milagroso. Este último foi um personagem verdadeiro que provocou o maior rebuliço no povoado de Beberibe, em 1912, por se intitular curandeiro e por descobrir a fonte de água milagrosa no rio Beberibe, capaz de curar qualquer tipo de doenças e mazelas. Bento, o Milagroso, atraiu milhares de pessoas enfermas a este povoado, uma verdadeira romaria, causando preocupação às autoridades sanitárias e policiais, manifestações de protesto por parte da imprensa pernambucana, temor e pânico para a população local. Em novembro de 1912, os jornais recifenses deram grande destaque ao curandeiro Bento, que apareceu em Beberibe, dizendo ter o poder de curar todos os tipos de doenças e mazelas de pessoas enfermas. O boato se espalhou por todos os cantos do Recife e seus arredores. De repente, as machambombas, trens a vapor, chegavam lotados de pessoas enfermas de toda parte da cidade. O fato é que virou caso de saúde pública e de polícia. Os moradores do distrito de Beberibe começaram a temer uma possível epidemia, já que diversas pessoas eram portadoras de doenças infecto-contagiosa. O medo, o pavor, começou a tomar conta do povoado de Beberibe e agravou quando o prestigiado médico sanitarista Gouveia de Barros confirmou a real possibilidade de uma devastadora epidemia em Beberibe e enviou um ofício solicitando ao chefe de polícia, Dr. Francisco Porfírio, providências urgentes contra o Bento Milagroso. No dia seguinte, Bento Milagroso compareceu à chefatura de polícia e o delegado Francisco Porfírio determinou que Bento parasse com suas práticas de curas e que deixasse o distrito de Beberibe imediatamente. Bento Milagroso disse que ia cumprir as determinações do delegado e de fato cumpriu temporariamente, deixando Beberibe. Dias depois, estava Bento Milagroso de volta a Beberibe praticando os mesmos atos ilícitos de outrora. O pacato distrito de Beberibe começou a se agitar novamente com seus indesejáveis visitantes que superlotavam os trens. Diante da ultrajante desobediência, o delegado Francisco Porfírio determinou a imediata prisão de Bento Milagroso. Quando Bento Milagroso se deslocava para o centro do Recife, no dia 27 de novembro de 1912, foi abordado na estação de trens da Encruzilhada, sendo autuado e encaminhado à Casa de Detenção do Recife, atual Casa da Cultura. No entanto, no dia seguinte, o advogado Trindade entrou com um habeas corpus e libertou Bento. Uma multidão o esperava na saída. Ovacionado, Bento Milagroso foi carregado nos braços do povo até o distrito de Beberibe. Por diversas vezes, Bento Milagroso foi preso e logo em seguida, solto. O receio das autoridades governamentais era a possibilidade de uma revolta popular por parte de seus adeptos e atos de vandalismo que viesse a causar grandes prejuízos ao patrimônio público e privado. O fato é que as autoridades e a imprensa começaram a acompanhar o curandeiro de Beberibe de longe. Bento Milagroso se tornou uma figura pública tão conhecida que décadas depois surgiram diversos produtos no mercado com a marca Bento Milagroso. Ver em Bento Milagroso, o curandeiro de Beberibe. Após o seu desencarne e ter sido recebido pelos encantos da Jurema, o mesmo passou a acostar com tempos em seus discípulos, dando continuidade a seus trabalhos em prol da caridade para aqueles que acreditavam em suas curas.
A sua cantiga ficou conhecida apenas para aqueles que acostavam com esse grande mestre. Salve o mestre Bento Milagroso, o curandeiro de Beberibe. Por Jânio Odon. Vozes da Zona Norte. Fonte: Jornal do Recife, A Província e Jornal Pequeno. Fundação Biblioteca Nacional. Juremeiro Canindé.